O orçamento doméstico pode ser o primeiro passo para ter a tão sonhada estabilidade financeira. Otimizar os ganhos e controlar os gastos em casa pode colocar as contas em dia e ainda ajudar a manter poupança mais gordinha. É um sonho de todos nós, né, gente? Economizar não é fácil, mas é possível. Vamos ver o exemplo da Sandra, que poupa ao máximo para manter o orçamento em dia. Sandra é conhecida por ser uma pessoa econômica. No supermercado, ela procura sempre pelo menor preço. Só leva o que estiver barato. E para poupar no bolso, ela gasta no tempo. Procura, olha, busca, lê, compara e só leva o que estiver mais em conta. Eu vou nos produtos todos que estão em promoção. E outra coisa, quando eu tenho muito tempo, mais tempo, eu pego um panfleto, por exemplo, assim, 3, 4 panfletos e vou comparar os preços. Eu não compro coisa ruim, não. Eu economizo, mas eu vendo o que é bom, o que é melhor. E não é só nas compras que ela faz economia, não. Em casa também. Na sala, na cozinha, na área lavando roupas, nada é desperdiçado. Eu reciclo a água. Eu tenho um tanquinho, uma máquina. Eu não deixo a torneira escorrendo e lavo um garfo, vou lá, lavo outro, não. Eu pego, ensaboo todos, passo a bucha, depois eu venho com uma vasilha, jogo tudo dentro e vou economizando. Aí eu economizo água, sabão em pó, eu economizo gás, a luz, que é uma coisa cara. Eu jamais deixo uma luz acesa à toa, televisão ligada à toa, alimentos. Eu não deixo desperdiçar nada de alimento. E foi com esse costume de controlar os gastos de casa que Sandra conseguiu criar os 3 filhos sozinha, ganhando apenas um salário e a pensão do ex-marido. Depois que a gente separou, eu fiquei com 3 crianças pequenas, então eu precisava de economizar. Aí eu precisava de fazer algo. Eu comecei a trabalhar, a fazer coisas em casa, sabe? E nunca mais tive empregada, nunca mais tive faxineira. Então eu lavava, passava, cozinhava. Então eu comecei a economizar em tudo, para dar uma condição melhor para meus filhos, sabe? E ela conseguiu. Criou os filhos, pagou faculdade e tudo assim, na ponta do lápis, sem empréstimo ou financiamento. É isso aí, Sandra, parabéns, viu? Essa mulher guerreira, como muitas no nosso país, né? Precisam criar os filhos sozinhas, sem a ajuda do marido, com uma ajuda financeira pequena aí, né? Que tinha da pensão e conseguiu vencer. Eu espero que os seus filhos te valorizem muito, sejam gratos e tenham aprendido com você também. E todos nós estamos aprendendo com você. E dá para a gente perceber que é possível, então, né? E para nos dar outras dicas de como economizar em casa e ainda contar quais são os vilões da economia doméstica, eu recebo o economista Gelton Filho. Tudo bem, Gelton? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo. Prazer é meu, que exemplo ela, hein? Você viu que história bonita e realmente não é fácil, porque ela dispensou, né? Não tinha ninguém para ajudar na limpeza da casa e ali no dia a dia não é fácil. Criar 3 filhos, cuidar da casa e ainda economizar não é fácil, né? É um exemplo e é muito interessante, né? Porque a gente viveu anos de muita abundância, né? E esses anos de muita abundância nos fazem ter gastos supérfluos. Verdade. E uma das coisas que ela falou, que no Brasil é muito cultural, é essa questão de ter uma pessoa trabalhando em casa, enfim. Tem várias possibilidades de você economizar trabalhando e muitas vezes educando os filhos, para que eles ajudem na organização da casa, que já comecem a fazer algumas tarefas domésticas, né? Verdade. Isso é importante para a educação financeira da vida deles, é fundamental. Verdade, é verdade. Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, um beijo para a Lúcia, que é uma bênção lá em casa, mas mesmo assim, principalmente quando a gente tem alguém em casa, a gente às vezes relaxa com a história de ensinar os filhos. Mas as minhas filhas falam, vocês têm que arrumar a cama de vocês. Mas eu não sei arrumar, mamãe, eu não sei arrumar. Nós vamos aprendendo. Isso. E do jeito que você fizer, é melhor do que não fazer.
Acabou de comer? Põe o prato na pia. Não é porque tem Exato. alguém para ajudar que você vai deixar os filhos fazerem bagunça. E a educação é cansativo, porque tem que falar todos os dias a mesma coisa, tem que repetir. E às vezes é aquela correria de ir para a escola, né? Mas, Gelton, a gente viu que a Sandra, né, é o nosso modelo aqui de hoje do nosso programa, é um case de sucesso aqui para o nosso programa em relação à economia doméstica, uma mulher vitoriosa, guerreira. Ela fez algumas coisas que todo mundo pode fazer, não é? Isso. E tem gente que acha que não precisa. Ah, não, tudo bem, não preciso e desperdiça água, desperdiça luz. Todo mundo, mesmo quem não esteja precisando, digamos assim, de economizar, deve ter uma consciência em relação à economia doméstica? Com certeza, né? Até sob o ponto de vista ambiental, né? Verdade. A economia está muito ligada a isso. Então, economizar água não é só para você, não é só para reduzir a conta, mas tem todo um contexto que é muito importante. E da mesma forma, a questão de energia também, né? A gente muitas vezes deixa muitas coisas ligadas, luz ligada em vários cômodos sem necessidade, né? Vários aparelhos ligados na tomada e que não precisam estar ligados e eles estão consumindo. Então, tudo isso é um aprendizado e no final do mês, obviamente, isso faz diferença nas contas, né? Verdade. Você citou aí a questão dos aparelhos ligados, sempre tem, as pessoas ficam com dúvidas em relação a isso. Realmente, se desligar a televisão, se desligar todos os aparelhos que são stand-by ali, que estão com a luzinha verde acesa, traz uma economia no final do mês? Traz. É importante verificar, em cada aparelho você tem um manual dele. Então, esse manual é muito claro em relação ao tipo de gasto e como que ele consome mais ou menos. É óbvio que tem alguns aparelhos, por exemplo, as pessoas que têm TV a cabo em casa, etc. e tal, a recomendação, inclusive, da companhia é que não desligue, porque tem várias atualizações acontecendo. Então, por isso que é importante ler o manual para saber no que você vai ter economia ou em coisas que não vão te dar tanto economia e podem até te gerar problema. Estragar, se ficar desliga, né? Isso. Quais são os vilões da economia doméstica, Gelton? Aquilo que faz o dinheiro ir embora e muitas vezes a pessoa não consegue mudar. E muitas vezes nem percebe, né? Os veículos hoje são o maior vilão que a gente tem na economia doméstica hoje. Então, muitas vezes a pessoa tem mais de um carro em casa, né? Ou o sonho da vida foi ter o carro e aí compra sem ter a dimensão dos custos de manutenção, dos custos de combustível, dos impostos que tem que pagar todo ano, né? E veículo é prevenção. Se você consegue fazer as coisas de maneira preventiva, você consegue que ele dure mais tempo e que não precise fazer trocas. E né? até no momento de comprar o veículo, né? É importante, Isso. porque às vezes a pessoa vai comprar um carro bem baratinho, um carro que está muito usado, ela vai ter tantas despesas com ele, Muita né? manutenção. Aconteceu isso com alguém muito chegado a mim há pouco tempo. Comprou um carrinho, estava tão bonitinho e tal. Só que ele quebrou, estragou até o freio, que foi uma coisa super perigosa, ele perdeu. Então não vale a pena, muitas vezes, junta um pouco mais. O que a pessoa tem que fazer? É juntar um pouco mais de dinheiro para comprar um carro melhor? A economia, ela é muito simples, né? Quando a gente tem um sonho e quer antecipar esse sonho, a gente tem que pagar mais juros por ele. Então, se a gente conseguir economizar durante um tempo, adiar e fazer a compra, né? Ou às vezes nem comprar, não é todo mundo que precisa de carro. É verdade. Hoje a gente tem diversas opções, porque o veículo consome muito da renda. É verdade. Muito mesmo. É interessante a pessoa fazer, Gelton, colocar na ponta do lápis mesmo, ali como a Sandra fazia, e colocar todos os gastos. Por exemplo, a gente está usando agora o exemplo do carro, né? E você estava conversando comigo, o Gelton adotou a bicicleta, gente, olha que legal. 14 quilômetros todos os dias. Isso, de 28, bicicleta. ida e volta. 28 ida e volta. Economiza até na academia, né? Isso, com certeza. E vai pegando, né? Nem sempre um ar tão puro quanto a gente gostaria, mas tá ali, ainda é um pouco divertido também. Conhece melhor a cidade, né? É verdade. E aí você economiza, você tá falando pra gente, se você fosse de carro todos os dias, você economiza, você gastaria R$400 a mais. Isso, exatamente. R$400 é um dinheiro grande. Aí tem gente que fala assim, não faz tanta diferença. R$400 ao longo do ano. Isso, na economia a gente sempre faz esses cálculos, né? São 4.800. Exatamente, R$4.800, gente.
é muito dinheiro, é uma viagem que a pessoa pode fazer de férias, é a escola das crianças, é muita coisa. Porque quando a gente pega o custo, às vezes diário ou mensal, a gente não tem dimensão disso ao longo dos anos, né? E isso, obviamente, acarreta um impacto muito grande no orçamento. Tem pequenas coisas, essa questão, por exemplo, da gente usar débito ou cartões, você não tem dimensão de quanto você está gastando. Então é importante a gente fazer aquela tabelinha básica, para quem não usa computador, anotar num papel mesmo, colocar o que ele está gastando, quanto gastou naquele dia, porque ao longo da semana você vai perceber quais são os seus gastos. E aí você percebe se aquilo realmente é importante para você ou não. Às vezes você está gastando muito na padaria, você está levando seu filho, aí ele quer um picolé, ele vai querer um chocolate. Então isso é inclusive um processo de educação, de construir com ele isso, quanto que está custando, quanto que foi essa semana, será que isso é realmente importante para nós? Às vezes pesar, olha, a internet ou determinada coisa. Na vida a gente tem que fazer escolhas, e a economia é assim. Para a gente conseguir equilibrar as finanças da casa, porque os desejos nossos são sempre maiores que o salário. Não vai ter jeito, independente de quanto a gente ganha. Né? Então a gente tem que equilibrar isso, é fundamental. É verdade. Você citou a história do picolé aí, e eles querem de picolé, as minhas às vezes pedem, que custa R$4 ou R$5. Eu tenho duas. Ou seja, se você vai na padaria todos os dias, você gasta muito dinheiro. Graças a Deus, em casa a gente usa mais o pão integral, então já está lá. O pãozinho de sal, elas gostam muito. Então, de vez em quando eu passo sem elas na padaria. Mas quando elas pedem, nem sempre eu dou. A gente tem que ensinar também os nossos filhos, mesmo se você tiver o dinheiro na hora. Ensiná-los que não é tudo o que eles querem que eles vão ter. Isso também é importante para a nossa vida. Ah, mas o que tem dar um picolé? Não tem problema. Né? E a maioria das vezes, dependendo do dia, eu falo sim. Mesmo que eu falo, não, você vai pelo menos esperar o jantar e vai comer depois do jantar. Não, mamãe, mas eu quero comer agora. Não, você vai esperar depois do jantar. Isso é importante também, em vários sentidos. E para a criança, a importância de criar a rotina, né? Ela conhecer essas questões, ela saber o valor, porque a criança não tem dimensão do que você trabalhou, quanto que você demorou para juntar aquele dinheiro. Então, é importante que ela tenha noção disso, né? Que já vá trabalhando nela essa consciência, né? É verdade. A partir de uma certa idade, já disponibilizar o dinheiro para que ela faça a compra, e regulando e comprando junto com ela. É isso que eu ia te perguntar. É interessante a gente dar uma mesada para os filhos, para que eles saibam administrar o próprio dinheiro? Sim. E quanto seria isso? Porque muita gente tem dúvida, né? Quanto que eu dou para o meu filho? Se eu dou R$10, se eu dou R$50, e aí? Então, a primeira questão é dimensionar dentro do orçamento o que você pode disponibilizar. E relacionar esse dinheiro, muitas vezes, tem pessoas que fazem a troca. Então, se ele fizer isso, eu te pago isso. Eu acho que a gente tem que construir, né, com a criança, a questão do uso do dinheiro. Então, mostrar para ele que ele economizando tanto nas férias, ele vai conseguir. Então, é trabalhar isso junto com ele. E saber que ele vai errar. Né? E que esse erro é importante no aprendizado. É verdade. Então, o erro não é para punir. O erro é para construir junto com ele esse aprendizado do uso correto do dinheiro. É verdade. E aí, isso sempre tem que estar relacionado com o orçamento e dimensionado com o orçamento familiar. Ou seja, a criança, mesmo que ela não tenha a dimensão total, dizer, olha, isso aqui representa tanto o nosso orçamento. Nós achamos que é importante para você. Então, se você vai na escola, o que você vai consumir, né? E uma outra questão é de começar a discutir com ele o que ele vai consumir. Você estava falando da história do picolé, você tem picolés com baixa caloria e tem outros picolés que vão, inclusive, ser um problema de saúde para a criança ao longo dos anos. Então, isso tudo é aprendizado. É verdade, com certeza. É muito importante a gente ensinar os nossos filhos. Eu ouvi dizer que você pode dar R$1 por idade, ou seja, eu tenho uma filha de 8, ela ganharia R$8 por semana. Sim. E a outra de 10 ganha R$10 por semana. Isso. Pode ser um parâmetro? Pode ser uma medida. É um começo, né? Um começo. Isso. Tem gente que dá R$500 para uma criança, então, quer dizer, mesmo, e tem gente que às vezes não pode. Né? Aí já é um problema ainda. grave, porque isso é independente de quanto você ganha. É importante que a criança aprenda a gastar bem o recurso.
Então, se você já começa a vida dando recurso a mais, então ele não vai aprender a dimensionar. Ele acha que é fácil ganhar aquilo. Com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.